Nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos e uma parte que nós estamos vendo se encontra lá em 1 Coríntios, no entanto, capítulo 7. No entanto, a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Que Jesus Cristo, ele nos ensinou que como igreja, unidos como igreja, nada poderia segurar o nosso avanço. A única coisa que nós precisamos fazer é marchar, é seguir em frente, obedecendo o que o Senhor diz. E o segredo para isso, nós vimos que é morrer para o mundo. O segredo para isso é perder para o mundo, para que a gente possa ganhar para Cristo. Por isso que no capítulo 16, versículo 24, ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso ele está dizendo no contexto do avanço da igreja. Quando ele diz a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí ele vai e diz como é que a igreja, como é que cada membro dessa igreja tem que seguir. Tem que seguir ele, negando-se a si mesmo, tá? Então, essa é a única forma de vencer as portas do inferno. É perdendo. É perdendo para o mundo. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Então é assim que a igreja avança. O irmão Lorivaldo lembra qual foi o assunto que nós vimos dentro desse contexto da gente abrir mão de nossa vida pelo Evangelho? Qual foi o assunto da semana passada? O assunto da semana passada foi que eu lembro um pouco que a gente tem que se negar a si mesmo, levar o Evangelho adiante, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e trabalhar em conjunto, assim, a gente tem que estar sempre em comunhão um com os outros para se fortalecer e ser forte, porque a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, e a gente é membro do corpo de Cristo. Se a gente enfraquecer, a gente de maneira nenhuma pode levar o Evangelho adiante. Então a gente tem que ser forte, prevalecer sempre unido um com os outros, para a gente avançar e combater essas coisas que não convêm com o Evangelho, assim, que satisfaça a vontade de Satanás. A gente só pode derrotar ele se a gente se unir e a gente ser forte para combater essas coisas, porque o tempo, como a gente se referiu, está abreviado. Então Jesus disse que até o tempo seria importante para que a gente não perdesse tempo e fosse adiante levar o Evangelho. Muito bem. Então o irmão está se referindo ao texto que nós estamos estudando, não é, que tem tudo a ver com o que Jesus Cristo disse para o avanço da igreja nessa comunhão e nessa guerra contra as portas do inferno. E o texto é de 1 Coríntios, capítulo 7, que é esse ponto que o irmão Lorivaldo tocou, do versículo 29 ao 31. Nós vimos como é que o cristão deve lidar com o tempo, como é que cada crente deve lidar com o tempo. O crente, ele deve olhar para o tempo como sendo algo precioso, porque esse tempo ele se abrevia. Se Paulo falou isso na época dele, na época apostólica, imagine agora. Então o tempo é curto, nós não podemos perdê-lo, não é? E antes disso nós temos que, quanto mais possível, aproveitar-se do tempo para a glória de Deus, para que pessoas conheçam a Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado através de nossa vida. E o tempo, nós devemos usar ele onde? Em que área de nossa vida? Aí o apóstolo Paulo vai dizer:
E a primeira coisa que ele fala é a respeito de quê? O tempo relacionado a que área da vida? Então, os casados. Aí ele diz o seguinte, que a igreja avança quando sabe usar o tempo, mas a igreja não avança quando, por exemplo, usa do tempo para caprichos e interesses mundanos. Nunca os nossos interesses têm que ser mundanos. O tempo se abrevia. O casamento é uma instituição divina, tudo bem, mas ela é algo relacionado ao mundo também ou não? Sim. Sim. Isso. O casamento está relacionado com o mundo, pois nós estamos no mundo. E é através do casamento que nós lutamos pela essa ordenação de Deus, não é? Essa ordem de Deus de que o homem deveria casar com a mulher casando com o homem, os dois se unindo em uma só carne. No entanto, como é que devemos viver na relação de casamento para que a gente possa vencer as portas do inferno e seguir com Cristo? O que isso significa? O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O que é que Paulo está querendo dizer e o que isso significa? Como é que nós casados, como é que os namorados, como é que os noivos podem viver como se não fossem assim comprometidos? É porque o casamento é uma união. Vivemos em uma sociedade. Então, o casamento, as duas pessoas, os casais, eles têm que se respeitar, se amar e, acima de tudo, o casal tem que conduzir o seu lar em perfeita harmonia junto a seus filhos. Isso é o que Deus quer, mas isso significa o que o texto está dizendo. Isso significa que você agindo assim como a senhora ensinou, que é o correto, significa que esse casal está vivendo como se não fosse casado? Não, aí eles estão vivendo como se fosse bem casados. Isso. Se houver respeito. Isso. Aí o que é que significa o fato de Paulo dizer, olha, é preciso que vocês casados vivam como se não fossem casados? Eita, aí é difícil. Aí fica para vocês. Alguém quer comentar aí? Jamil quer comentar ali, depois o irmão Lorivaldo fala. Seria no sentido de um casal ele tá junto, por exemplo, o homem não pode ir para outro país para pregar, ficar muito tempo, porque ele tem que ficar com a esposa cuidando do lar, certo? Seria mais ou menos nesse sentido, viver como se não fosse poder pregar em todos os lugares, se separar, entre aspas. Digamos, olha, nós somos casados, eu tenho que estar com você, mas a obra me chama para algo, meu amor, me espere, eu vou lá, vou fazer a missão, e viver nessa suposta separação pela causa maior que é o Evangelho. Tem um pouco disso também aí, tá? Mais alguém aí atrás? O irmão Lorivaldo quer acrescentar algo? Não, o que eu quero acrescentar, Jamile deu uma noção, porque, veja bem, um lar sendo cristão sempre vai entender o que é a parte do mundo e a parte de Deus, a espiritual. Tanto a esposa como o marido, que é de um lar cristão, vai ter esse entendimento de saber discernir as coisas. Quando em primeiro lugar, a gente sabe que tem que buscar a Deus, estar sempre em comunhão, pregando o Evangelho, levando a mensagem. Aí é muito importante que a esposa ou o marido ajude um ou outro nessa parte, porque quando se casam, eles, certo, têm que buscar as coisas do mundo. Por quê? Por exemplo, o trabalho,
o marido se dedicar à esposa, a esposa se dedicar ao marido, mas tem que saber separar essas coisas. Quando é a espiritual, a de vir à igreja e buscar as coisas de Deus para Deus seja glorificado, que Deus é glorificado de qualquer maneira, mas a gente sabe que a gente tem as nossas obrigações com a igreja e a gente tem que saber separar as coisas desse mundo e a espiritual. Isso. Então, agora, teríamos como provar na Bíblia o que foi dito aqui a respeito dessa questão, porque Paulo está dizendo é importante que os casados vivam como se não fossem casados. Ou seja, e aí vocês identificaram, é porque se surgir uma necessidade, a esposa tem que abrir mão, né, um pouco do marido para que ele cumpra essa missão e ela ficar um pouco só, ou o contrário, a mulher foi chamada para uma situação missionária, o marido compreender essa situação. Tem como a gente provar na Bíblia isso daí? Não tem, porque o próprio texto, mais para frente um pouco, ele fala sobre isso aí, que as pessoas que não são casadas, aquelas pessoas que não têm aquele compromisso como se a pessoa fosse casado. Então tem os pais que acolhem, eles sabem que sempre tem aquelas pessoas que vai acolher. E a pessoa sendo casado, ele sabe a responsabilidade dele, e quando ele foi chamado para levar o evangelho, uma pessoa para ter uma responsabilidade na igreja, ele tem que ter essa responsabilidade. Ele não pode de maneira nenhuma estar deixando essa responsabilidade da igreja para buscar as coisas do mundo. Não é que a pessoa não possa ter as coisas assim. Eles, quando tem família, eles têm que trabalhar, têm que ter as coisas para deixar para os filhos, mas em primeiro lugar ele tem que entender que o chamado de Deus, quando ele é chamado para o evangelho, ele tem que sempre colocar o evangelho em primeiro lugar. Isso. Veja, eu quero apresentar alguns textos para vocês aqui, que trata dessa questão, né, desse relacionamento de um marido para com a esposa e vice-versa, e que os dois precisam abrir mão em nome do evangelho dentro das necessidades que são exigidas por Deus. Vocês lembram de algum apóstolo que era casado? A maioria deles eram, se não todos. No entanto, tem um que a Bíblia deixa bem claro que era casado. Pedro, né? Quando a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro, é porque Pedro era casado. Agora, será que em todo o tempo Pedro estava ao lado da esposa dele? Não. Tinha situações que Jesus Cristo levava Pedro sozinho, né? Digamos, não, mas ela sempre estava ali, por perto. É possível que seja. No entanto, tinha situações onde só Jesus e Pedro estavam. Como, por exemplo, no Monte da Transfiguração, ou no monte quando foram orar, Jesus Cristo pegou Pedro, Tiago e João, botou mais para perto. E algumas situações que você vê que Pedro estava sozinho ali. Então, era como se a esposa de Pedro tivesse entendido a mensagem e dito: tudo bem, eu sou casada com meu marido, mas meu marido foi chamado para uma missão, então eu vou viver como se não fosse, no sentido de que eu vou deixar ele ir para essa missão, né? Eu vou abrir mão dos meus direitos de ter o marido perto por causa da missão. No entanto, meus irmãos, viver casado como se não fosse é você não ter lugar certo. Porque assim, quando você casa, você quer ter uma casa, você quer ter uma estrutura, você quer ter uma estabilidade, você quer morar nessa casa pelo menos por um tempo. E ser como se não fosse casado é como se fosse um solteiro que sai daqui para um canto, para o outro, não está preocupado muito com essas coisas aí não, a gente tem que se estabilizar aqui, não se preocupa muito com isso. Mas, no entanto, não significa que eles não levassem suas esposas. O casamento é uma união tão séria, sabe, e tão honrosa, que Deus, ele não quer que um se aparte do outro.
Então vai ter algumas necessidades que exigem isso? Vai. No entanto, você tem que tentar de todas as possibilidades. O que estiver ao seu alcance para você dizer, amor, vamos comigo, tem essa missão. Não, mas e o trabalho, isso, aquilo? Não, amor. É como se a gente não fosse casado. É como se, na verdade, você é uma carne só com seu esposo, com sua esposa. Você é uma carne só. Então, você vai para onde a missão te chamar, para onde for necessário ir. Ah, mas a gente construiu tanta coisa, não importa. Mas a gente tem que ir. E os nossos filhos? Vamos concentrar na missão. Pega a família e segue juntos. Por exemplo, Paulo fala um pouco disso, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, primeira epístola, capítulo 9. Os coríntios e alguns judaizantes que perturbavam, que pervertiam a mentalidade dos irmãos coríntios, eles dizem o seguinte. O irmão consegue ler daí? Consigo sim. Pronto. Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Pode continuar. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós. Outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Pronto, pausa aí. Então veja só, o que Paulo está aqui fazendo é apresentando uma defesa da vida dele, porque os coríntios, contaminados pelos judaizantes que falavam mal de Paulo, quando Paulo saía, Paulo ia lá e estruturava a igreja de Corinto. Quando ele viajava e ia embora, os judaizantes, pessoas pervertidas, iam lá e enchiam a cabeça dos irmãos de Corinto, dizendo, olha, esse camarada, ele só quer se aproveitar, ele é um aproveitador, ele é um interesseiro, ele só quer ter direitos e direitos e direitos. E Paulo sempre abriu mão dos seus direitos por amor ao Evangelho. No entanto, Paulo agora aqui vai dizer o seguinte: por que só eu não tenho direito de fazer o que eles estão cobrando que eu não faça? Veja só, aí ele diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar por uma mulher irmã, ou seja, por uma esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Então observe, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por que eu não posso trazer comigo uma esposa? Por que eu não posso fazer a missão com a esposa ao meu lado, como fazem todos os apóstolos? E como fazem também os irmãos de Jesus? E como faz também Pedro? Por que eu não tenho esse direito? Mas você aqui vai entendendo que o que Paulo está querendo dizer quando ele diz assim, é necessário que os casados vivam como se não fossem, é porque o casal, geralmente, ele quer construir toda uma estabilidade. E eles querem eles querem ser privados de qualquer sofrimento, de qualquer prejuízo, de qualquer coisa que interfira no desenvolvimento financeiro, social, intelectual. Eles focam para o crescimento, porque foi o mesmo Paulo que disse o seguinte: olha, o marido cuida das coisas das coisas do mundo e de como agradar a esposa. A esposa cuida das coisas do mundo e de como agradar o marido. Agora, a virgem ou o solteiro, não. Cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Só que esse mesmo Paulo está dizendo assim, agora pare aí. Olhe direitinho, porque vai ter situações que vão exigir você fazer como se você fosse solteiro, só que você arrasta o seu cônjuge para essa missão, para esse trabalho. Agora, se a pessoa não quer ir, aí é outra coisa. Precisa sentar, precisa trabalhar, precisa considerar muitas questões dentro desses pontos, tá? Alguma dúvida nessa questão?
Vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia. Como usar o casamento para Cristo. Como viver como se não fosse casado. Fazendo da sua casa uma igreja, por exemplo. O seu lar está predisposto a iniciar um trabalho evangelístico, por exemplo. Na minha cidade não tem igreja reformada, igreja que prega a verdade como Deus exige. Eu conheço a verdade, minha esposa conhece a verdade. O que é que a gente faz? Vamos abrir um ponto aqui. Não, mas nós somos casados, não tem importância. Nossa casa vai ser uma casa para igreja, que é o que você pode ver aí em 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 19. O senhor já viu algo assim, irmão Lorivaldo? Pessoas usando a sua própria casa para fazer dela o início de uma igreja ou uma igreja? Já, irmão. O senhor acha o quê? É uma postura correta ou só pode abrir quando tiver aquele templo lá alugado, estabelecido, para não interferir na vida do casal? Não interfere não, irmão. Só é querer. Quando a cidade não tem essa igreja fiel, essa igreja que prega o verdadeiro evangelho, então, se o casal consente em usar sua própria casa como igreja para reedificar os irmãos e aprenderem o que é correto, é importante, é bem importante sim. E mesmo porque muitas igrejas começam uma sala de uma casa de família. Muitas. Essa daqui, por exemplo, começou embaixo de um pé de árvore. Isso. Muito bem, irmã. Olha, aqui começou embaixo de um pé de árvore. Lá em Caruaru começou na casa de Sandro e Julieta. Em Bezerros começou, em Agrestina começou na casa da irmã do Carmo. Então tem tudo a ver. A igreja iniciou como igreja em casas. Então é tudo a ver. Mas eu sou casado, não posso. Aí a Bíblia diz: viva como se não fosse. Que é o exemplo desse casal aqui, Priscila e Áquila. Veja só, 16, versículo 19, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. Então as igrejas que existiam na Ásia estavam saudando os irmãos coríntios. Aí ele diz: vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, que eram casados. E, bem assim, a igreja que está onde? Na casa deles. Bem assim a igreja que está na casa deles. Então esse casal fez da própria casa uma igreja. Aí é viver como se não fosse casado. Aqui veja só, como usar o casamento para Cristo ainda. Fazer da união um discipulado. Os dois se unirem para dizer o seguinte: vamos instruir pessoas para Cristo. Vamos ensinar pessoas a crescerem no Evangelho, que novamente entra em foco Priscila e Áquila. Agora, no livro de Atos, capítulo 18, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o versículo 26. O que é que diz aí, irmão Lorivaldo? Atos 18, 26 diz assim: eles, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Pronto, irmãos, é você parar e pensar: o que é que quando você casa você quer? Quando a gente casa, a gente quer se estabilizar, quer crescer, quer construir o lar, quer ornamentar a casa, quer deixar tudo bonito, os móveis arrumados, tal. Pronto, casar, você foca um no outro, em agradar ao outro, naquilo que há no mundo. Tudo bem, só que
para você viver como se não fosse casado pelo Evangelho, é você dizer: vamos correr para isso não, esse tempo todo. Vamos agora, tem pessoas que precisam de nosso ensinamento. Nós, como casal, podemos ensinar. Essa pessoa aqui é Apolo. Apolo estava pregando na sinagoga. Ele era poderoso nas escrituras, só que ele não conhecia tudo a respeito de Jesus. Aí Priscila e Áquila observam e dizem: esse homem é realmente fiel a Deus. Venha cá. E com mais exatidão eles vão expondo, fazendo estudos, sermões expositivos, de maneira que o caminho de Deus vai ficando mais claro para Apolo. Mas veja, esse casal, eles colocaram esse propósito de seguir com o único interesse de fazerem discípulos para Cristo. Usar o casamento para Cristo ainda também é fazer da sua casa uma hospedaria missionária. Quando exigir, quando a situação pedir, abrir as portas da sua casa e dizer: irmão, está aqui, essa minha casa é sua também, porque na verdade pertence ao Senhor e não a mim. Quantos irmãos já não foram socorridos porque outras famílias abriram as suas portas? Veja o que diz Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, do 1 ao 3. O irmão pode ler, por favor? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recentemente chegando da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então veja, os irmãos entenderam aqui essa situação. A perseguição estava ficando cada vez maior. Paulo, ele tinha cidadania romana, né? Mas ele era judeu. A mãe dele era judia, o pai dele era grego. Então ele tinha as duas nacionalidades, mas a situação para ele também estava difícil. E aí Priscila e Áquila, novamente, esse casal diz: Paulo, aqui é a sua casa, more aqui conosco, a nossa casa será a sua hospedaria. Então você começar a observar que ser casado, mas viver como se não fosse, é abrir mão daqueles interesses do casal, de ter um lar bem aos seus moldes, para ter um lar de acordo com os moldes de Cristo. E aí Paulo pôde ficar ali, eles puderam evangelizar, eles puderam fazer o trabalho de Cristo ali. Usar o casamento para Cristo também é fazer da união uma aventura missionária. Geralmente os casais não querem muita aventura não, eles querem estabilidade, eles querem um trabalho que seja um trabalho seguro, não é um trabalho que você não corra o risco de perder. Por isso que muitos fazem concurso e tal, para ter ali a sua segurança. E aí se volta nisso. No entanto, viver como se não fosse casado é você estar disposto a deixar tudo para trás, para viver uma aventura lá fora. Ah, mas tu vai para uma cidade, para um lugar que tu não conhece, tu sabe que lá nem de crente gosta, tu é louco. Se você foi chamado para isso, você vai com sua esposa, com seu esposo, porque vocês dois passam a viver como se não fossem casados. Atos capítulo 18, o versículo 18. Atos capítulo 18, versículo 18. O irmão lê, por favor. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto.
Então veja o que Paulo fez. Paulo morava com esse casal e de repente Paulo percebe que foi chamado para outra cidade, para outro lugar. E aí o que é que ele faz? Havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Então ele foi embora, mas ele levou em sua companhia Priscila e Áquila. Meus irmãos, Priscila e Áquila tinham uma casa. Priscila e Áquila tinham uma empresa. Eles trabalhavam fazendo tendas. Então eles tinham uma estabilidade, mas eles deixam tudo para trás para seguir com Paulo. Sabe por quê? Porque eles entendiam que o tempo se abrevia, que restava que os casados fossem como se não fossem casados, seguem juntos e enfrentam qualquer aventura que tiver por aí afora. Por isso da importância de você não casar com uma pessoa que não seja crente. Por isso dessa importância de você não procurar para a sua vida um jugo desigual. Porque no dia que você que é cristão disser, vamos, fui chamado para uma obra longe, é necessário que eu vá, eu percebo que Cristo quer isso de mim, o marido vai dizer o quê? Pode falar também. A resposta de Jamil estava completamente certa. Sobre o caso de viver como se não fosse casado. Tinha que viver uma vida como se fosse chamado para pregar, anunciar o evangelho em outro lugar. Tinha que ir. Agora, a questão é o seguinte: essas pessoas só vão se realmente a esposa for fiel a Deus e o marido. Isso. Porque se for um jugo desigual, nunca vai. Não vai dar certo. E vai haver uma desestrutura familiar, porque a pessoa que sabe que deveria ter ido vai sofrer, e a pessoa que não tem compromisso com o evangelho vai ficar aborrecido com essa pessoa que tem essa insistência, porque você não vai desistir, você vai ficar tentando arranjar uma forma de seguir com o objetivo, com o seu chamado. No entanto, vai ser sofrimento para os dois lados. Por isso, da importância feita o também falou, né? Casar com uma pessoa que realmente te entenda e realmente queira esse compromisso. E mesmo porque esses casais de missionários, às vezes eles chegam em cidades tão pobres que as casas não podem abrigar os dois. Então, um fica em uma casa e o outro fica em outra casa, e às vezes até distante. E são situações diversas, não é, que exigem que haja aí um mesmo pensar, que haja aí os mesmos interesses, que haja aí uma compreensão dos mesmos valores, porque senão o outro não vai entender, e o outro vai xingar, e o outro vai se aborrecer, e o outro vai querer sair de casa, não vai querer aceitar essa esposa que tem essa ideia aí de que precisa deixar tudo para trás para ir para um lugar onde diz que está sendo chamada para uma missão. Não vai entender, né? E quando os dois têm essa mentalidade de Cristo, aí os dois vão satisfeitos. Concorda, irmão? Sim, porque, veja bem, eu levo como um exemplo para mim da minha casa. 42 anos, se a gente não tivesse o mesmo pensamento de servir a Cristo em união, não tinha dado certo, não é, irmão? Que ela sempre me apoia, assim, olha a hora e não sei o que lá. Então a gente tem que estar sempre assim, em união, porque se não tiver em união, nada vai dar certo. E aí, irmãos, não é só casar com o mesmo jugo, não é só casar com a pessoa cristã, é casar com uma pessoa realmente que entenda o que é o seu chamado, né? O que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é pegar a sua cruz e ir em direção a Ele, é abrir mão de sua própria vida por amor a Cristo. Quando os dois fazem isso, os dois seguem juntos. Então eu vou deixar para os irmãos estudarem em casa o próximo assunto. O que a Bíblia quer dizer quando diz que
é necessário que os que choram vivam como se não chorassem. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Porque Paulo está dizendo, olha, irmãos, a igreja precisa avançar. Para a igreja vencer as portas do inferno, com essa comunhão em Cristo, ela precisa saber lidar com o tempo que ela resta aqui na terra. Então, para que ele entenda isso, ele precisa viver, se forem casados, como se não fossem. Mas também é preciso que você viva, você que chora, viva como se não chorasse. Que é isso? O que é que tem a ver essa história aqui de Paulo? E aí os irmãos tragam o que consideram que Paulo está realmente dizendo aqui, e a gente vai ver na Bíblia o que seria isso, tá bom, irmãos? Amém. É por isso que a Bíblia fala que os que não forem casados, não tiverem esposa, melhor que permaneça solteiro. Se encaixa aí. É verdade, irmão. E aí, se você tem esse dom, não se case, porque você vai poder seguir sem precisar dar satisfação a ninguém, né, irmão? Jeremias. Sair por aí, irmão. sim, justamente.